Então, gente, deixa eu começar. Eu sou a Nilce e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ROLF o método ROLF para as pessoas que não conhecem, e a partir daí nós vamos conversar mais. Eu estou com a GG, eu e a GG vamos estar conversando sobre o método ROLF. Mas, no início, eu vou fazer uma pequena apresentada do que é o método ROLF. Eu gostaria que as pessoas que não conhecem e que estão aí presentes e que estão me ouvindo, digam que estão me ouvindo. Botem aqui no chat, como é que chama chat em português? Coloquem. Gustavo, vi agora você aqui. Gilvana. Estamos te ouvindo super bem. Gilvana, me ouve? Gilvana. O Felipe. Felipe, me ouve? Isabel. Estou ouvindo. Ah, tá bom. Isabel. Estou ouvindo. Tá. Já vou abrir aqui. Tá bom. Então, eu acho que eu vou começar a falar sobre o que é o método ROLF. Legal, gente? Eu vou falar um pouquinho rápido, depois a GG, que está comigo, vai falar também, e aí, em seguida, vocês vão perguntando tudo que vocês já estiverem perguntando. Nós temos aqui o Melk tomando nota das perguntas, assim eu não preciso ficar lendo o chat. Mas aí, de pouco em pouco, ele interrompe e coloca as perguntas que já foram feitas, e a gente pode responder. Tá bom? Então. Talvez fosse legal compilar e no final, né, eu apresentar. Pois é, mas acho que num determinado momento, se você achar que tem perguntas que devem ser respondidas já, você interrompe e faz pergunta. Olha a Beth lá. Estou vendo muitos conhecidos, muita gente aqui que já sabe o que é o método ROLF, mas eu vou começar dizendo, então, o que é o método ROLF. E que eu, que sou a Nilce, trabalho com isso há 40 anos e dediquei essa minha vida profissional inteira a esse método. Só aprendi só trabalho com ensino e tento passar essa experiência que eu juntei nesse longo percurso nas formações que eu dou do método ROLF. Então, eu vou começar dizendo, é difícil até falar do método ROLF porque ele é muita coisa. Eu vou começar dizendo que é um trabalho feito no corpo que alinha o corpo físico. Primeira definição que eu vou dar. Então, é uma maneira de alinhar o corpo físico, de equilibrar o corpo físico, de fazer com que ele funcione de acordo com o design original. Então, trabalhamos no corpo físico para criar um equilíbrio melhor neste corpo. E, imediatamente, vamos falar um equilíbrio deste corpo com a gravidade. Eu sei que falar de equilíbrio com a gravidade não diz muita coisa. Todo mundo diz, e daí, o que é isso? O que você quer dizer com isso, não é? Então, quando eu digo equilibrar com a gravidade, é o seguinte: a doutora Ida Rolf, ao criar esse método, teve como primeira intenção dela equilibrar, perceber a importância da gravidade e fazer um trabalho que pudesse equilibrar o corpo nosso com a gravidade. Porque tudo que está na Terra está sujeito a essa força. Agora, o que é, então, equilibrar o corpo com a gravidade? Não é só uma questão de que, se tiver equilibrado, não cai. Não, isso é só um pedacinho. Mas a verdade é que equilibrar o corpo com a gravidade quer dizer que a gente é capaz de receber a nutrição que este campo da gravidade dá ao ser humano.
Então, do mesmo jeito que os peixes vivem na água e fora da água morrem, os seres humanos também, se estiverem fora da água não, se os seres humanos estiverem fora da gravidade, não sobrevivem. Mas quanto mais ele souber se relacionar com a gravidade, mais ele vai ser alimentado por ela e vai ser capaz de... E todo o seu sistema físico, fisiológico, mental, tudo poderá funcionar melhor se a gravidade estiver nos ajudando. Mas isso também ainda não é tudo que eu gosto de falar a respeito do método Rolf. Eu gosto de falar que é um método muito maior do que isso. O método Rolf vai nos possibilitar desenvolver o nosso potencial. Então, não é apenas um trabalho corporal, físico, não é um tratamento, é uma educação que nos leva a evoluir, que nos leva ao autoconhecimento, que nos leva a poder atualizar todo o nosso potencial. Este é o objetivo maior do Rolf. E como se faz isso? Através do trabalho nas estruturas físicas. Eu vou passar um pouquinho para a GG, que está aqui, que também trabalha com esse método há muito tempo e que vai falar um pouquinho do que é o método Rolf para ela. GG. Olá, E pessoal. espera um pouquinho que o som não tá indo, GG. Então, a GG está lá em Florianópolis e, às vezes, a conexão lá... Bom, eu sou a Maria Eugênia, GG. Eu fiz... Mas eu vou continuando, não? GG, tira o áudio, tira o vídeo. Vê se melhora. Desculpa. Oi. Tá ouvindo? Vê se melhora. Agora eu acho que tá. Continua. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu fiz a formação no método Rolf com a Nilce em 2000, então já tem 20 anos, né, que eu estou trabalhando com a integração estrutural. E fazer a formação de integração estrutural, naquela altura principalmente, né, foi um divisor de águas na minha vida, porque você fazer a integração estrutural é como se você fizesse um encontro com alguma coisa que te completa, né? Então, assim, eu senti que eu dominei a arte de tocar. Isso foi mais impressionante para mim, né? Então, o treinamento manual que a gente recebe, você conhece o tecido, você aprende a tocar sem ter medo de tocar nenhuma parte, e principalmente você tem um caminho, né? Que a Aida Rolf deixou, que é a receita, que você fica seguro dentro disso, porque você sabe o que você tem que olhar, o que você tem que enxergar, você sabe o que você tem que fazer. Então, para mim foi muito importante, porque na fisioterapia, hoje menos, né? A fisioterapia é uma profissão muito jovem e ela está em desenvolvimento, assim. Então, as estratégias que você tem que montar dentro do seu consultório para decidir o que você vai fazer é uma coisa muito ampla, né? Então, e o Rolf, por ter um alcance holístico, ele alinha o corpo. Então, se eu trabalho com
postura, hoje eu não chamo mais de postura, eu chamo de estrutura, eu trabalho com estrutura, então eu tenho um alinhamento dessa estrutura, eu tenho uma recuperação dos planos, né, corporais, tenho uma biomecânica mais alinhada, então tudo isso resulta em menos dor, né, mais bem-estar, mais mobilidade das articulações. Então, assim, a gente tem que, quando faz o Rolf, quem é psicólogo tem que fazer associação com o seu conhecimento, com a sua área, né? E eu faço muito com a fisioterapia, sempre fiz isso. Então, é uma metodologia que completa. E eu uso até hoje. Quando eu estou, isso é importante dizer, né? Quando eu estou fazendo fisioterapia, eu não estou fazendo Rolf, mas eu tenho um modelo na minha cabeça que nunca mais vai sair. Então, todas as minhas decisões dentro da fisioterapia são influenciadas pelo conhecimento que eu adquiri com a Nilce, né? Eu acho... licença, desculpe, GG, estou te interrompendo, mas eu acho que o método Rolf nos traz realmente é uma compreensão do corpo diferente do que todos nós, seres humanos, tivemos até hoje. Porque todos nós, quem fez fisioterapia, aprendeu na faculdade, mas todos nós temos uma ideia de corpo humano desde que entramos na escola, que vimos aquele mapa de ossos e músculos. Então, todo mundo tem alguma concepção do que é o corpo humano. O método Rolf veio nos trazer uma revelação a respeito do que é, de fato, este corpo humano, que não estava incluído em nenhum dos conhecimentos que a gente tinha antes. E é aí que ele nos traz a grande novidade. A gente entende o corpo humano, como ele precisa estar para funcionar bem. E como ele precisa estar para funcionar bem é o que a gente chama de equilibrado no campo da gravidade. Mas então, veja, o método Rolf não é uma técnica, de jeito nenhum, não é uma técnica a ser adicionada a qualquer técnica que você já use. O método Rolf é uma arte, é a arte de integrar o corpo humano, é a arte de ajudar o corpo, ou melhor dizendo, a pessoa, a funcionar com todas as suas capacidades integradas e trabalhando junto a favor do seu crescimento pessoal. Então, a gente tende a pensar, porque é um trabalho, em grande parte, feito manualmente no corpo das pessoas, parece que, então, seria uma técnica, a gente associa com massagem, a gente associa com outras técnicas de fisioterapia, e o que eu estou querendo trazer aqui nessa nossa conversa é que ele não é parecido com isso. Este mexer no corpo humano é para ajudar este homem a ser um homem mais completo. Este homem, esta mulher, hoje em dia não se fala mais assim, mas, enfim, este ser humano a ser um ser humano mais completo. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós temos um colega que a gente gostaria muito que vocês perguntassem de tudo que a gente já falou, qualquer coisa que vocês quisessem que a gente explique melhor, vocês vão escrevendo perguntas aqui no bate-papo e daqui a pouco eu não estou lendo as perguntas agora, mas um colega está tomando nota de tudo, o Mel que está aí, e ele me interrompe e apresenta as perguntas e a gente responde. Então, queríamos fazer mesmo esta live para ser essa oportunidade de vocês perguntarem o que quiserem saber a respeito do método Rolf, ou porque já ouviram dizer, ou porque já passaram pela experiência, ou porque estão interessados em fazer o curso e gostariam de entender melhor. A nossa
o nosso maior interesse é ouvir as suas perguntas. Mas, enquanto isso, para ir despertando as suas perguntas, nós vamos falando. GG, eu te interrompi aquela hora, te devolvo. Eu fico maravilhada ouvindo você falar aí. Eu quero mais é ouvir você mesmo. Mas, não, mas conte as maravilhas que isso fez na sua vida. Eu tenho me apaixonado muito por esse lado do Rolf. Quer dizer, o Rolf, como eu digo, é muito complexo. Quando as pessoas perguntam o que você faz, aí eu faço o método Rolf de integração estrutural. O que é isso? Eu digo, ai, meu Deus, abriu uma imensidão na minha frente. O que ele é, o que ele faz, o que ele traz. Em primeiro lugar, é um grande caminho para o profissional que o pratica, de desenvolvimento pessoal, de crescer, de se tornar um ser humano mais completo, de entender a realidade de uma forma muito mais completa e complexa. E é uma viagem, gente. O que ele faz, o que o profissional que se dedica a essa prática ganha é provavelmente maior do que o que ele oferece, embora não seja desprezível a ajuda que a gente dá às pessoas. Mas, ao entender cada pessoa, cada estrutura, ao entender, ao ser capaz de entender todas as estruturas, suas diferenças e a maneira de fazer com que aquela pessoa fique melhor dentro das possibilidades dela, é um grande benefício para nós. E é claro que as pessoas que vêm nos procurar vêm porque têm algum desejo, alguma queixa, alguma coisa que ela gostaria de melhorar. Eu acho que o método Rolf vai oferecer muito, 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 muito mais do que isso para ela, porque vai oferecer a ela a possibilidade de ser mais capaz de resolver quaisquer que sejam os seus problemas ou as suas necessidades. Tem umas perguntas nisso, eu acho que tem algumas interessantes que cabem nisso que você está falando. Espera aí, que o Melk está lá anotando. Espera um minutinho. Melk, você quer trazer, por favor? Eu acho que o Felipe fez uma pergunta que cabe muito nisso que você está falando. Então, ele pergunta se o método tem um raciocínio clínico. E se esse raciocínio clínico se baseia em manipulações, manobras e exercícios. E se tem uma base desse raciocínio de tecido muscular, neurológico, biomecânica ou tudo junto. Primeiro, se é um raciocínio clínico, certo? Tá. Bom, não é uma abordagem clínica, não é uma terapia. É uma tentativa de integrar o ser humano. A gente integrar o ser humano na sua própria estrutura, na sua estrutura em relação ao meio ambiente. Então, não vejo o corpo, não vejo o cliente para fazer um diagnóstico. Se é isso que você veja, depois você me diz se eu estou respondendo ou se quer que eu fale de outro jeito. Mas eu não vejo a pessoa que me procura como um doente e que eu vou ajudar a se curar. Não. Eu vou vejo essa pessoa como uma pessoa que tem em si capacidade de se curar. E eu vou despertar, eu vou ajudá-la a descobrir esse seu potencial. E ele mesmo vai se curar, se é que estamos falando de cura. Então, não é clínico. Como é que era o resto, o Melk? Visando esse raciocínio clínico,
se ele se baseia em manipulações, manobras ou exercícios. E se tem a base desse raciocínio tecido muscular, neurológico, biomecânica, Sim. ou tudo junto? Uhum. Tudo junto é a melhor resposta para o método Rolf, porque tudo que a gente faz é a gente entende o corpo ou a gente entende a pessoa como um conjunto de todas as suas partes. E o segredo está em integrar todas essas partes. Quanto mais a pessoa consiga ser inteira, completa, integrar todas as suas partes, mais ela melhora, mais ela cresce. Então, o meu objetivo está sempre na integração da pessoa, que ela e dar a ela condições de se resolver. Não é uma abordagem clínica e não enxerga a realidade desse ponto de vista. Apesar de atingir muitas coisas clínicas, né, Nilce? Não somos nós que atingimos as coisas clínicas. Nós criamos na pessoa a capacidade de resolver as suas necessidades, sejam elas quais forem, físicas, clínicas, psicológicas, espirituais, enfim, torna este ser humano mais capaz de se resolver e de se ajudar. Mas você poderia falar sobre isso? Por exemplo, dar algum exemplo dela em relação, uma ideia dela sobre esse assunto? Que assunto, Clarice? Sobre isso que o rapaz acabou de perguntar, Nilce. Então, o que ela diz é que nós não somos terapeutas, nós não enxergamos as pessoas como pacientes. Nós vamos ver as pessoas como um conjunto de possibilidades que pode ser melhorado com o trabalho que nós vamos fazer. E essa integração dessa pessoa é que é o nosso objetivo. Poderia dar um exemplo? Você fala aí as perguntas, Melk, porque eu acho que é melhor a gente ir pelas perguntas. Falo sim. A dúvida dele é como o Rolf é aplicado. Tenho a impressão que é isso. Como você falou, não é uma estrutura clínica, não é você não tem um raciocínio clínico, porque você não cuida de um só assunto. Então, na clínica, você tem uma queixa estabelecida e você faz uma avaliação e escolhe o que você vai montar de tratamento baseado nisso. No Rolf, não. No Rolf, a gente estuda as relações complexas do corpo, né? E como a Nilce falou, não somos nós que fazemos essa organização. A gente só está propiciando, né? Através do trabalho manual e da orientação, de movimento, de exercício, e o corpo se organiza sozinho. E isso é uma das coisas que... Fala. Pode falar nisso, pode falar. Não, eu só ia dizer que uma das frases muito famosas da doutora Aida Rolf é: a gravidade é a terapeuta. Nós não somos terapeutas, a gravidade é quem é terapeuta. Mas isso não era assim, blá, 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 não era maneira de dizer. É que, de fato, ela acredita, e a gente acredita, que a gravidade tem condição de te ajudar a fazer qualquer coisa, desde que você saiba se relacionar com ela, desde que você consiga receber a energia que ela adiciona à sua energia pessoal. Mas esta frase, a gente tinha até uma camiseta que dizia: não somos terapeutas, a gravidade é que é a terapeuta. E eu sei que é uma coisa um pouco abstrata e difícil de entender. Mas ele respondeu que foi respondido a pergunta dele, ele ficou satisfeito. Tá bom. E o que mais que tem de pergunta, Melk? Fala aí, vai. Então, tem uma pergunta aqui de uma relação entre a fáscia e o método Rolf. Uhum. Tá, então, a fáscia virou... É uma coisa que hoje em dia todo mundo conhece.
A doutora Aida Rolf, quando começou a criar este método em 1950, só ela falava de fáscia. Só ela falava de fáscia. Ela falava, ninguém nem sabia o que era. E só que ela entendia a função, ela entendia a fáscia, ela entendia como é que a fáscia é esse elemento do corpo que junta tudo, que integra tudo. E que, por isso, nós precisávamos manipular a fáscia para ajudar esta pessoa, as pessoas a integrarem todas as suas partes. O corpo é formado por muitas partes, muitos sistemas. Se a gente pega do ponto de vista músculo-esquelético, nós vamos ver que tem muitos músculos, que tem muitos ossos, tem muitos sistemas, tem nervos, tem vasos sanguíneos, tem artérias, tem, enfim, muitos sistemas, sistema nervoso, e tudo isso tem que funcionar integrado. Então, a fáscia é o sistema que integra tudo isso. Tudo isto está imerso na fáscia. Eu, quando quero explicar a fáscia para falar do Rolf, eu digo, imagine uma teia de aranha tridimensional dentro do seu corpo. Tudo passa pelo meio dessa teia de aranha. Ela está em todos os lugares e os ossos passam por lá, os músculos passam lá pelo meio, está tudo embrulhado, embramado, se você quiser, nesta teia de aranha. E então, quando ela viu, ela soube, ela percebeu e ela nos ensinou e ela desenvolveu um método que leva isso em consideração. Que se está tudo imerso nessa fáscia, para que tudo funcione bem, essa fáscia tem que estar em condições ideais. E ideais é aquela que permita com que todas essas partes façam o seu trabalho, se comunicando com todas as outras. Então, acho que... Fala. Tem outra aqui, Nilce, que fala: o método possui um raciocínio muito interessante, mas sem ensaios clínicos, como podemos verificar os efeitos das intervenções? Olha, então, não, o método científico que testa todos os elementos, ele não é um teste, ele não é uma maneira de averiguar determinadas condições da realidade. A realidade não é só o observável, mas ela é composta de elementos que têm que ser tratados de uma forma diferente. Então, existem relatos de experiências pessoais, milhares, dizendo e declarando e atestando que muitas coisas, que seja lá que coisa era para aquela pessoa, melhorou muito, mas não existe nem existe a preocupação de aplicar o método científico, porque acreditamos que estamos lidando com uma realidade muito maior do que aquela que o método científico averigua. GG, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Então, de fato, é impossível a gente conseguir comprovar alguma coisa cientificamente, porque a gente está cuidando de pessoas, como eu falei, complexas, umas diferentes das outras. Você nunca vai tocar da mesma forma aquele corpo. Então, assim, é impossível se comprovar cientificamente, né? Não tem como. Estou fazendo mestrado agora, estou pesquisando os efeitos do toque na fáscia, em termos analgésicos, né? Que é uma outra história. Então, cada vez mais eu conhecendo
um pouco como funciona a ciência, não tem como comprovar o nosso trabalho. Bom, começa a partir de que cada pessoa é completamente individual. Não existem muitas coisas parecidas, mas cada um organiza o seu todo de uma maneira única. E a nossa maneira de nos relacionar com cada pessoa também é única. Então, a premissa maior da ciência, que é repete o experimento e dá o mesmo resultado, então a hipótese era verdadeira. Bom, a primeira hipótese é que ninguém é igual a ninguém, que é tudo diferente, que inclusive problemas, sintomas, doenças que as pessoas possam apresentar, a de cada um se constituiu de forma diferente. Todo mundo que tem a doença X não é por causa de Y. Não existe isso. Cada um cria a sua totalidade. Tem mais uma aqui perguntando se aborda a parte visceral, Nilce. Sim, quer dizer, sim, aborda. Naquela outra pergunta, voltando um pouquinho, aquela outra pergunta anterior, sim, era através da manipulação de movimentos. O método Rolf aborda a pessoa através de manipulações que o terapeuta ou que o integrador faz no corpo do cliente, junto com movimentos que ele pede, sugere, faz, para criar esta condição ideal na fáscia que permita a integração de todas as partes. Aí, como é que era a última pergunta que você falou agora? Eu voltei para essa e esqueci qual é que é a última. Da parte visceral. Ah, sim. Então, desta mesma forma, na hora que eu toco na pele de uma pessoa, eu estou afetando tudo. Estou afetando vísceras, estou afetando músculos, estou afetando fáscia, estou afetando o sistema nervoso. Tudo é absolutamente comunicado dentro do corpo, dentro da vida da pessoa. Então, quando eu ponho a mão na pessoa, eu estou afetando tudo. Isto não quer dizer que eu toque as vísceras diretamente. Não, eu não toco as vísceras diretamente, mas eu sei que as vísceras também estão envolvidas por fáscias. Todas as membranas, tudo que envolve qualquer coisa no corpo é fáscia. E toda essa fáscia, ela se comunica, como eu disse, naquela teia de aranha, tudo uma só. Então, se eu ponho em qualquer lugar que eu coloque a minha mão, aquele toque é espalhado para diversos e diferentes lugares naquele corpo. Então, as vísceras, sim, são afetadas e nós temos intenção de que elas recebam um efeito pelo toque que nós estamos fazendo. Mas nós não tocamos a víscera diretamente. E alguém pediu para falar um pouco sobre a doutora Aida Rolf. Ah, pois é. Era uma barbaridade. Olha, esse é o pedaço que eu mais gosto. A doutora Aida Rolf era inacreditável. Quer dizer, imaginem como é que em 1950, sem ter o microscópio, sem ter os recursos que a ciência tem hoje, ela descobriu, ela sabia que a fáscia funcionava assim. E mais, que tocando na fáscia de uma determinada maneira e mexendo de uma determinada maneira, a gente possibilitaria uma reorganização de tudo e, com isso, uma evolução de cada pessoa. Quer dizer, como que alguém poderia saber disso naquela época ou em época qualquer? Não dá. É uma inspiração, eu não sei. Ela sempre disse que o trabalho ela desenvolveu através de observação e de entender o ser humano. Mas a gente
tem a impressão que alguma inspiração especial aconteceu ali, porque não era possível saber tudo que ela sabia, concluir e pesquisar e buscar, porque ela pesquisava, mas ela, inclusive, dizia: eu pesquiso o que eu quero saber, não o que os outros querem que eu prove. Não, o que eu sei. E eu vou, então, pesquisar agora o que eu quero saber. Então, ela estava sempre se indagando, sempre procurando. Eu tenho aqui uma definição dela que eu vou ler para vocês, que fala o que é a integração estrutural. E isso vai dar vai definir para vocês, vai mostrar para vocês quem era essa mulher e o seu pensamento. Não, ela não era médica, Felipe, ela era biomédica, bioquímica, ela era PhD em bioquímica nos Estados Unidos, na década de 1920, quando a mulher nem votava ainda nos Estados Unidos. E ela conseguiu um PhD e trabalhava em pesquisas no Instituto Rockefeller, neste campo da bioquímica. E então ela diz assim: a integração estrutural é um caminho, uma escola de indagações, uma escola de mistérios, uma visão em evolução, um processo sem fim, uma maneira de ver e de ser. É isso que é a integração estrutural para ela. Daí ela diz: se você não estiver constantemente trabalhando a sua própria estrutura, você trabalhando a sua própria estrutura, se não estiver consciente sobre como se senta, como fica em pé e como se move, se não estiver se sentindo por dentro, você não está fazendo o seu trabalho humano. Então, isto para nós, integradores, ou para os nossos clientes que vêm buscar um pouquinho dessa integração para poder continuar e desenvolver o seu caminho por conta própria. E com a nossa ajuda, sempre que ele queira. Nilce, alguém perguntou como funciona o método na prática. Pois é, este método ele é uma série de 10 sessões, vamos dizer assim. A primeira tomada de contato de uma pessoa com o método é recebendo uma série de 10 sessões, que tem uma determinada sequência que ajuda este corpo humano a entrar em equilíbrio. É o caminho mais curto, mais rápido, mais eficiente de equilibrar um ser humano, ou de começar o equilíbrio de um ser humano. É o caminho de ajudá-lo a se entender com a gravidade. E então, na prática, são 10 sessões. Essas sessões que têm objetivos e caminhos diferentes, cada uma delas, é feita através do toque no corpo, é feita através de movimentos. São experiências. A gente diz que cada sessão é uma experiência que a gente ajuda a pessoa a sentir e determinadas coisas que ela pode conquistar com cada uma das sessões. Todas elas visam a integração de tudo, todas elas são uma educação, todas elas requerem uma arte e não uma técnica para ser executadas, porque eu tenho que descobrir para aquele indivíduo que é único que está à minha frente qual é o melhor caminho, utilizando os elementos que ela nos dá para que ele integre tudo isto no seu corpo, na sua vida. Tem uma pergunta, Nilce, também parecida com essa, que fala... Opa!
nas redes Tem sociais. alguém... Tem alguém que precisa desligar o som. Tem algum jeito que a gente desliga o som de todo mundo, aí quem quer falar, abre. Acho que ficou quieto agora. Acho que saiu, né? Fala. Então, deixa eu pegar aqui a pergunta, só um minuto. Então, a pessoa pergunta como é realizada a sessão e como decide como será abordado a região Pois é. de trabalho, eu imagino, né? Uhum. Então, o que acontece é que a gente aprende a ver o corpo dentro de ver a estrutura humana e baseada na verticalidade, que é o que nós buscamos para todas as estruturas humanas, um alinhamento, ou o que a gente chama de linha, que integra tudo e ao redor do que tudo se equilibra. Então, é baseada nesta visão, no onde a pessoa se distancia desse equilíbrio, é que eu vou resolver como eu vou abordar naquela sessão específica. Cada sessão específica tem um objetivo e eu tenho que conseguir ajudar essa pessoa a conquistar esse objetivo até o fim da sessão. E eu faço isso baseada na minha compreensão daquele corpo. Nós temos outra, Nilce, se nós temos um método de diagnóstico. Pois é, nós não fazemos diagnóstico. Diagnóstico já nos colocaria naquele ramo da terapia, da cura, da doença. Não, nós não fazemos diagnóstico, mas nós olhamos o corpo, nós sabemos, nós temos um princípio que é a verticalidade e o eixo central e o alinhamento e a relação com a gravidade. É comparando aquele corpo com estes princípios é que eu decido o que é que precisa ser feito. Nós tivemos um problema. Acho que todas as pessoas nós levamos por o mesmo caminho. Nós temos essas 10 sessões, eu poderia dizer que são um caminho que todas as pessoas têm que percorrer para chegar na melhor integração possível. Então, na medida que eu vou apresentando as sessões, que eu vou trabalhando as sessões com as pessoas, eu vou conduzindo por este caminho para chegar no seu estado de melhor integração e de melhor saúde e de melhor uso do seu potencial. Nós tivemos um problema técnico, a GG não está conseguindo entrar, ela está em Florianópolis e a conexão, parece que choveu muito lá hoje também, então estamos nós aqui com a Nilce. Vamos aproveitar e trazer as perguntas para ela. Que pena. Eu ainda vou fazer com a GG uma live não sei como é que ela faz, mas ela faz. Uma live no Instagram dela, em que eu vou falar sobre o curso que nós vamos começar o ano que vem. Mas daí eu sei lá, acho que se partir dela, se for pelo Instagram, tem algum jeito que a GG faz essas coisas e funciona. Então, nós vamos fazer da próxima vez dessa forma. Mas, por enquanto, eu posso ir respondendo, dando a minha visão deste trabalho. Que mais tem? Agora, nós não temos perguntas, nós temos alguns relatos. Que bom. De que o método é para todas as idades, que todo mundo precisa de alinhamento. Tem uma pessoa que sentiu muitos benefícios no pé dela, que essa visão do corpo integrado é muito importante. E agora chegou mais uma pergunta aqui. Como funciona a formação? São módulos? Pois é. Sim, a formação é feita por módulos.
parte deles virtuais e outros presenciais, ao vivo, porque tem que treinar o trabalho, tem que treinar. Nós damos... Numa primeira parte, nós vamos passando esta ideia do que é o corpo, esta nova abordagem do que é o corpo, de como é que nós entendemos o corpo, como é que a integração estrutural acredita que o corpo precisa ser abordado, enfim, toda a parte teórica. A partir disso, e mais ainda ainda virtual, nós mostramos vídeos de grandes mestres fazendo esta sequência de 10 sessões. Então, isto ajuda a pessoa a começar a entender esse caminho, porque vai ver diferentes professores com diferentes clientes percorrendo esse mesmo caminho e onde é que a gente chega com todos. Então, você começa a entender onde está a intenção desse trabalho, ao ver... Então, veja, diferentes professores, tudo isso é o contrário do método científico, diferentes professores com diferentes clientes e o resultado é que vai ser o mesmo. Então, esse é por módulos, então, né? Tem por módulos. Tem o módulo virtual, depois tem vários módulos presenciais em cada um, e os alunos praticarão essas 10 sessões, vão ter que ter experiência com esse caminho, com essa receita, com essas 10 sessões, vão ter clientes diferentes nos quais vão fazer as 10 sessões. E depois temos ainda uma fase de supervisão, que novamente é virtual, e temos mais uma fase final de profissionalização presencial. Então, temos módulos virtuais e presenciais. Temos uma outra pergunta. Como que eu identifico o cliente que precisa de Rolf? Olha, o Rolf, o método Rolf, ele propicia o desenvolvimento das pessoas, o crescimento pessoal, a evolução. Todo mundo, não é uma questão de precisar, todo mundo pode se beneficiar muito disso. Então, quem precisa de Rolf? Quem quer evoluir, quem quer se conhecer melhor, quem quer crescer, quem quer funcionar melhor, quem quer ter um desempenho melhor, quem quer... como é que chama aquilo em esporte? Que não é desempenho. Enfim, quem quer melhorar, quem quer crescer, quem quer se desenvolver, todas essas pessoas encontram performance. Isso aí, Felipe. Eba! Então, é isso. Quem quer qualquer uma dessas coisas, ou quem quer dormir melhor, ou quem quer, mas em última instância, quem quer se desenvolver, quem quer se tornar um ser humano melhor do que já é hoje. O Rolf é muito baseado na ideia de que a evolução do homem não chegou ao fim ainda. O processo de evolução, que tem milhares de anos, nos trouxe até o estágio que nós estamos, mas este não é o final. O ser humano ainda pode ser muitas outras coisas mais. E o método Rolf é um caminho para ir desenvolvendo estas coisas ainda não desenvolvidas no nosso atual estágio de evolução. Nilce, você me permite falar um pouquinho do formação, claro, como ex-aluno da escola? Claro, talvez claro. Na pergunta,
na escola é ensinado como ver, porque pelo que a gente está vendo a Nilce falar, tem muitos olhos, né? Esse olhar é muito importante de como ver esse corpo funcionando, como ver essas estruturas se relacionando. Então, durante a formação, nós somos convidados a aprender esse olhar. Depois nós aprendemos a parte teoria, né, a parte teórica sobre o que é a gravidade. Então vem partes físicas, da física, de cálculos e tudo. Então, como funciona a parte teórica, depois a gente entra como funciona cada sessão. E depois tem uma fase prática, em diferentes clientes, a gente vai aprender a fazer a sessão e, sobretudo, levar esse cliente a sentir o objetivo dessa sessão. Então, isso tudo é acompanhado não só pela Nilce, mas por outros professores também. É um contato muito próximo, é uma imersão mesmo. A gente entra nesse pensar, nesse sentir e na construção do que é esse trabalho ao longo desse processo juntos. Legal, legal, Melk, muito, muito bom. É uma imersão. A gente transmite o conhecimento do Rolf, a gente não ensina. A gente transmite pela convivência, pela experiência, pela proximidade, pela convivência, a gente transmite esse conhecimento. Ou o início desse conhecimento que cada um vai ter que desenvolver ao longo de sua vida. Ela disse que se a Aida Rolf aborda a parte energética além da física, e se isso é ensinado no nosso formação. Energética, sim, do ponto de vista que a gravidade é energia, que o ser humano tem cada um tem a energia própria, tem a sua energia humana, e o trabalho todo é relacionar essas energias, a sua energia pessoal com a energia do campo da Terra, que é a gravidade. Então, ela dizia, eu nem estou interessada, ela era exagerada no jeito de dizer as coisas, eu nem estou interessada no corpo, eu estou interessada no campo energético. Eu trabalho no corpo para afetar o campo energético, que eu quero que se relacione melhor com o campo energético da Terra. Nesse sentido, é um trabalho inteiramente voltado para o energético. Mas como acessamos o energético? Através do corpo. E é isso que a gente aprende. Eu acho que, se não tiver mais perguntas, a gente já poderia ir encerrando, porque está faltando 5 minutos para 1 hora de reunião, que fica comprido. A gente fará outras com outros formatos, outras pessoas falando, e, quem sabe, numa próxima, a gente pode pedir que vocês encaminhem perguntas para que a gente responda já direto, comece a responder as suas perguntas. A gente queria dar uma primeira noção geral. E, assim, um pouco de propósito, e um pouco porque não tem outro jeito, mostrar que este trabalho é muito diferente de uma técnica que você aprende para aplicar nos seus clientes. Não é isso, é muito mais. Então, então um pouco desmistificar isso. E agora, vocês, diante disso que eu estou dizendo, quem sabe vocês querem fazer perguntas. E aí a gente pode fazer um outro encontro em que a gente vai respondendo as suas perguntas. Ou podemos até fazer um em que vocês perguntam aqui na hora, em vez de escrever no papo, a gente abre a reunião e vocês começam a perguntar e a gente começa a responder. Enfim, teremos outros encontros, com certeza, e
E esse assunto ele é muito revolucionário. Então, a gente não... É difícil, você tem que ir se acostumando a pensar de outro jeito. Aliás, é isso mesmo. Pensar a realidade de outro jeito, pensar o processo de aprendizado de outro jeito, e você tem que ir se familiarizando com essa possibilidade. Por isso, esse curso é um curso longo. Quando a gente ensina, é um curso longo, porque não é uma coisa que... Pronto, já dei a aula de hoje, isso aqui você já aprendeu, não precisa mais. Não é nada assim. É tudo, não é linear. A gente dá voltas e volta para o mesmo assunto e vai para frente e volta de novo, porque você tem que ir construindo a sua compreensão. E, para isso, a gente será muito bom fazer outros encontros. Então, a gente avisará quando tivermos outros encontros e gostaríamos muito que vocês participassem. Não desanimem no primeiro. Lúcia, posso fazer, então, a última pergunta? Pode. Quem está próximo de você sabe que você é parte da história desse trabalho no nosso país e no mundo, né? Você segue dando formações pelo mundo inteiro. Diante desses anos todos, o que mais te marcou nesse trabalho? O que mais me marcou nesse trabalho como é que eu vou dizer? O maravilhamento. Como é que isto nunca se esgota? Como é que, quanto mais tempo eu faço isso, falo disso, mais maravilhada eu fico. Gente, mas que coisa mais incrível! Como é grande como a realidade é imensa, como a gente vê um pedacinho, que nem aquela história do elefante, cada um vê o rabo, o outro vê uma pata, o outro vê... A gente vê a realidade assim. E quanto mais eu permaneço neste caminho, eu vou vendo a integração de mais partes desse elefante. Então, é uma constante... esse prazer de crescer, de entender, de descobrir. Meio que isso. Obrigado. Mas, então, gente, vocês receberão novos convites. Venham, e se quiserem, nos escrevam dizendo do que vocês gostariam e como gostariam. Nós queremos ir de encontro com a sua necessidade. Então, vocês digam o que querem saber e nós vamos tentar seguir por esse caminho. Vocês se comunicam conosco por e-mails, nós nos comunicaremos com vocês por e-mail, convidando para encontros próximos. E com algumas pessoas novas que estão aqui, eu já conversei, com outras não. Se quiserem conversar comigo, eu estou às ordens. E para a gente ir se encontrando nessa vida. Tá bom? Tá bom, Lúcia. Aí, Rubens, que saudades. Sabe que a gente convidou todo mundo só de saudades, porque o que a gente ia falar não é necessariamente novidade para vocês. Vocês todos são colegas que pensam da mesma forma e já estão nesse caminho há muitos anos. O Rubens há uns 20 anos também, não, Rubens? Quanto tempo você está? Desde 2000. Pois é, vejam, é todo mundo... Mas a gente gosta de se ver e de se ouvir e de falar. Hoje não deu para fazer muito disso, mas faremos outros. Obrigada, Rubens, por aparecer aí. Sim, obrigado mesmo. Falou. Bom te ver. Nem diga. Bom ver todo mundo que esteve aqui. Um beijo, gente, para todos. Tchau, tchau.